quinta-feira retrasada, nós falamos sobre o dom ministerial e hoje nós vamos falar sobre o segundo dom na escala de Romanos 12. E é muito importante porque nós falamos dos dons espirituais, baseado em 1 Coríntios 12. Depois falamos sobre os dons ministeriais, que eu chamo dons ministeriais ordinários, que é de Efésios 4, 11, 12. E depois nós estamos agora na segunda parte dos dons ministeriais para a igreja, não para a liderança, que são esses dons que aparecem em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 6. Então, os irmãos que estão nos acompanhando podem fazer essa análise à luz da Bíblia. Romanos 12, dons ministeriais, dons de serviços aos crentes. Efésios 4:11, dons ministeriais para a liderança, e dons espirituais, que também está em 1 Coríntios capítulo 12. Então, hoje nós vamos falar sobre esse texto, ok? Vamos começar aí pelo verso 1, coloque lá na tela, para os irmãos acompanharem, verso 7 do capítulo 12 de Romanos, ok? Está aí, se é ministério, veja que o texto ele começa aí, se é ministério, seja em ministrar, já falamos do ministério. Segundo, se é ensinar, aí você tem eiter, que é uma conjunção, logo aí no início, eiter é ensinar. Se, olha lá, ó, se é ensinar, aí ele diz aí, olha, haja, tem algumas traduções que vão colocar assim, haja dedicação no ensino. Outros diz, ou que ensina, esmere-se no fazer. O texto original, é tão importante a gente atentar para isso, que diz assim, ó, eiter, rodidaskon ente didaskalia. Veja que essa expressão didaskon, ela está no particípio, né? Muito interessante isso, porque esse particípio aqui, na verdade, que está aparecendo aí no próprio texto, como estamos explicando aqui, ele está no presente. É por isso que alguns fazem essa tradução, o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Outros colocam assim, o que ensina, haja dedicação no ensino. Porque, na verdade, nós podemos analisar que o didaskon, esse didaskon, ele, na verdade, está no particípio. Seria mais ou menos assim, aquele que está ensinando, ele, na verdade, ele deve se dedicar a esse ensino, ok? Então, você tem a palavra didaskon, que, na verdade, quando você vai para a origem dela, ela fala de ensinar. Só para os irmãos entenderem, ele diz, haja dedicação no ensino. Perceba que essa palavra ensinar, nós vamos começar, coloque lá na tela os pontos que nós vamos estudar. Percebam que o primeiro ponto que nós vamos analisar é a definição do verbo ensinar. Mas aqui nós vamos tratar sobre o dom de ensinar. O que seria esse dom de ensinar, pastor? Por que Paulo fala dele? Eu coloco ali, ó, definição do dom de ensinar. Vamos analisar a ênfase do verbo ensinar dentro da Bíblia. Didaskon, que na verdade essa palavra quer dizer ensinar, quer dizer conversar com outro a fim de instruí-lo, pronunciar discursos didáticos. Está aí, ser um professor, desempenhar um ofício de professor,
conduzir-se como um professor, tudo dentro de ensinar. Ensinar alguém, dar instrução, instilar doutrina em alguém, é explicar algo, é expor algo para alguém. Então, o verbo ensinar, que está aí, esse didático, é tudo isso aqui, é ser professor, é transmitir o ensino a alguém, é orientar alguém, é levar alguém ao crescimento. E esse verbo, nessa conjuntura de ensinar, ele não foge da educação que hoje as escolas seculares elas falam. Por exemplo, dentro da concepção do próprio Piaget, dentro da concepção de Paulo Freire, esse verbo ensinar também é isso no vernáculo, na concepção secular, ensinar, ok? Agora, nós temos que analisar o seguinte, o verbo ensinar, ele carrega três coisas. Ele carrega o sentido de mostrar, digam comigo bem forte, mostrar, mais forte, mostrar, educar, treinar. O que o verbo ensinar carrega? Mostrar, educar, treinar. Então perceba que aqui esse verbo ele quer dizer que essa palavra ensinar é mostrar como algo deve ser feito para alguém. Quando você está dizendo, olha, isso aqui se faz assim, era aquele ensino-aprendizagem. Vocês se lembram que antigamente o pai dizia, vá para a oficina do fulano de tal, que lá você vai aprender a ser um mecânico. É o ensinar mostrando, é o ensinar fazendo. Então, tinha, e ainda hoje se tem, esse modelo, mas muitos não estão mais preocupados com esse tipo de ensino. Mas antes, a primeira coisa que um jovem deveria aprender era uma profissão. Ele teria que aprender a fazer algo. É lamentável dizer, mas hoje nós temos uma geração em que muitos não aprendem a fazer nada. Nada, nada, nada. E antigamente o pai dizia, olha, vá para a oficina do fulano, vá na casa do fulano. Lá ele aprendia através de se mostrar algo. Então, a primeira coisa que o verbo ensinar carrega aqui é que você pode ensinar mostrando. Olha, isso se faz é assim, isso se faz é dessa forma. Tem a primeira conotação, é mostrar para alguém como algo pode ser feito. Quantas pessoas não se tornaram grandes, como, por exemplo, uma cozinheira, um cozinheiro, um mecânico, um motorista, através desse ato de mostrar algo como deveria ser feito. Muitos aprenderam dessa forma. A segunda coisa é que esse verbo ensinar, ele carrega a ideia de educar através do conhecimento. Então, ensinar era também uma forma de você educar por meio do conhecimento, transmitir o conhecimento. E esse educar, esse ensinar também era treinar para se desempenhar algo. Como, por exemplo, nós sabemos que cada país do mundo, cada nação, na verdade, desempenhava um tipo de educação. A Grécia, por exemplo, ela educava tanto com o corpo como o espírito. Então, a educação grega, ela tinha esse viés. E me parece que a Esparta, né, na verdade, era mais uma educação voltada para a força, Agora, quando você vai para Roma, a educação voltava para treinar para a guerra. Voltava para se treinar para a guerra. E aí, quando você vai analisando esse processo histórico, a educação ela vai evoluindo, e hoje a educação ela engloba diversos processos nesse ato de se ensinar. Mas a gente aprendeu lá atrás, com algumas culturas, com alguns povos, o certo é que o verbo ensinar carrega essa
essas três conotações, ok? Mas eu não quero falar do verbo ensinar na pedagogia de Paulo Freire, nem nos moldes primitivos, como, por exemplo, da Idade Média, da Grécia, não, de Roma. Esse verbo ensinar, que aparece aqui no texto original, didaskon, é o verbo que aqui é aplicado no aspecto puramente espiritual. Dentro desse texto de Romanos 12:7, essa expressão aqui, ensinar, usada por Paulo, que ele, coloca lá o versículo só para a gente, que ele diz, mas o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou dedique-se ao ensino. Olha aí, esse verbo ensinar, na verdade aqui, carregando aquelas três ideias que anteriormente eu citei, esse verbo ensinar aqui, ele não tem nada a ver com o viés da educação secular. Quero dizer isso para os senhores. Esse verbo ensinar aqui, na verdade, ele está ligado também ao verbo exortar. E quando você pega esses dois verbos, ensinar e exortar, os dois, na verdade, eles são comunicáveis dentro de uma percepção puramente espiritual. Quando nós lemos o comentário Bacon, ele diz que esses dois verbos, eles comunicam claramente a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. É a comunicação da verdade do Evangelho que convence e que leva para a salvação. Ok? Então eu quero que todos prestem atenção nisso. Esse verbo ensinar aqui não tem nada a ver com a pedagogia secular. Nada, 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 nada. Nem Grécia, nem Roma ensinavam para educar para a vida espiritual no sentido da salvação. Nós vamos ter no período medieval a influência da igreja, criando escolas, criando monastério, e ela estava ligada a uma escola onde se ensinava algumas questões seculares, mas se ensinava também questões espirituais. Ok? Mas nós podemos analisar aqui que esse verbo ensinar, mais uma vez eu reforço, não tem nada a ver com a pedagogia moderna. Não tem nada a ver com a nova escola. Não tem nada a ver com a educação que era proposta pelo período medieval. Esse verbo ensinar aqui, ele trabalha apenas com o evangelho para o ouvinte, para convencê-lo e trazer a salvação. É tão somente isso. E quando você vai para o uso desses dois verbos, o verbo ensinar e o verbo exortar, alguns teólogos dizem que esse verbo exortar ligado ao verbo ensinar, o verbo exortar, ele seria como uma pregação. De modo que essa comunicação, ela gerava duas coisas. Primeiramente, era uma forma de ensinar e aplicar. Ou seja, você tem a palavra ensinar e você tem também a palavra exortar. Uma, na verdade, era aplicada, nós podemos analisar aí, e a outra palavra, na verdade, ela era explicada. Ou seja, ambas dependiam uma da outra para o seu efeito real no processo do ensino bíblico. Então, não use o verbo ensinar para você pensar que está se tratando de um viés humano. Esse ensinar aí é ensinar as verdades do Evangelho e nada mais. Ok? Então, observem que isso é tão sério que eu vou mostrar na Bíblia. Coloque aí, Léo, pastor Wagner pode ler.
1 Coríntios 2, coloca a partir do verso 1, só para os irmãos terem uma ideia do que eu estou falando. Como é que diz? E eu, irmãos, quando fui ter convosco, Isso. anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, Pode ir. porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo, ele não se preocupava em pregar sociologia, filosofia, história, cultura grega, porque ele já tinha vindo desse universo. Paulo, ele diz, eu não quero tratar de outra coisa, porque Paulo sabia que só o que salvava era o quê? Era só o evangelho. Então Paulo não abre possibilidade para usar o seu tempo pregando lorota, pregando história ou pregando coisa de filósofo. Ele conhecia, vez por outra ele dava pinceladas, porque ele conhecia as culturas daquela época, mas o alvo dele era falar apenas do quê? Do evangelho de Jesus Cristo. Ele não procurava outra coisa. Ou seja, o ensinar de Paulo firmava-se no falar de Jesus. Nós somos muitos pregadores e professores de Bíblia, são impressionados hoje em impactar auditório com aquilo que as academias, as universidades já estão propondo. Às vezes eu quero trazer para o púlpito aquilo que o professor universitário está ensinando lá, aquilo que o doutor em sociologia está ensinando lá. Então perceba que esse mundo acadêmico, ele é bonito, e às vezes até a gente se ilude e é atraído por eles. Mas o pregador do evangelho, ele pode conhecer história, pode conhecer filosofia, ele pode conhecer geografia, mas nenhuma dessas matérias promovem salvação, crescimento, edificação espiritual. Todas as escolas passadas apresentavam isso. Paulo diz, eu não quero tratar de outra coisa a não ser de Jesus Cristo, o crucificado. E vocês sabiam qual é o problema da carta de Paulo aos Coríntios? Gordon Fee diz que o problema da igreja de Corinto é que ela não estava aceitando o evangelho que Paulo pregava. Ele diz que há teólogos que pesquisam essa carta e querem apresentar alguns problemas. Mas essa igreja, ela estava iludida com a sabedoria humana e achando que o evangelho que Paulo pregava não estava muito bem para aquela cidade tão culta que era Corinto. Quem é que vai resgatar essa nova concepção? A teologia alemã. A teologia alemã, quando ela traz isso, vamos apresentar o evangelho numa nova roupagem. Ou seja, o mundo que está aí não está preparado para ouvir uma ideia de um Cristo crucificado. O mundo que está aí não está preparado para ouvir um ensino sobre santidade, salvação. Aí eu tento, porque há uma questão, Paulo falou isso, da questão do método, mas não mudar a mensagem. Eu posso mudar método de ensinar, método de evangelizar, mas não é a essência do evangelho. E o que a cultura alemã fez, como por exemplo na pessoa de Rudolf Bultmann, também Paul Tillich e outros, foi tentar agora apresentar o evangelho de outras maneiras. A juventude hoje, ela não quer o evangelho que nós estamos pregando, como por exemplo, 1 Tessalonicenses 4:3. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Salmo 119:9. Como purificará o jovem o seu? Observando segundo a tua? Não. O que eles querem agora são pregações ou ensinos
que deem uma outra ênfase para o seu mundo, mas sem muito essa ideia de santidade, essa ideia de Cristo. Para muitos isso aí é obsoleto. Então Paulo diz, eu não fui tratar de outra coisa. Porque, prestem minha atenção, Paulo sabia que todo esse sistema não respondeu aos anseios das gerações passadas. O que a Grécia ofereceu para perdoar pecados? O que Roma ofereceu? Então Paulo está dizendo, não, esse sistema não funciona. É por isso que lá em 1 Coríntios 1, ele diz assim, os judeus pedem sinais. E os gregos pedem o quê? Sabedoria. Olha lá atrás, os judeus queriam sinais. Nós queremos ver sinais, queremos ver sinais. O que muitos crentes querem hoje? Tem crente que não quer evangelho. Tem crente que não quer palavra de Deus. Tem crente que não quer o ensino para lhe salvar. Quer o ensino do espetáculo. Quer o evangelho de um Hércules. Como é o evangelho de um Hércules, pastor Oziel? Eu sou forte. Querem um evangelho triunfalista. A igreja de Corinto vivia o evangelho triunfalista. Eles achavam que já eram tão santos que pronto, já tinham todos os dons. E Paulo desfaz essa ideia. Então é muito perigoso quando o crente não aprende da maneira correta. E tem crente que vive como judeu, só vive atrás de sinais. Tem crente aí que o culto para ele é só se tiver milagre. Tem crente aí que o culto para ele é só se tiver reteté. Ele nunca quer Bíblia para crescer. Eu vou dar um exemplo aqui bem prático. Digamos que eu chegue para o pastor Wagner. Não, eu vou pegar uma outra pessoa. Cadê esse menino aqui? Esse rapazinho? Elias, tem quantos anos? 24. Sabe dirigir? Ele não sabe dirigir. Imagine se eu chegar para ele e der uma Ferrari novinha para ele. Ele vai ficar alegre, não vai? Mas ele vai fazer o que com essa Ferrari? Ele não vai fazer nada. Porque ele não sabe a potencialidade que a máquina tem. Crente que não aprende nada, isso aqui para ele é uma Ferrari. Se ele não souber dirigir, ele vai matar a gente. Quem não souber ensinar isso aqui, mata a gente. O que tem de movimentos que se dizem evangélicos matando gente, porque não ensina a Bíblia para a salvação, só ensina para reteté, para profetada, só ensina para milagres. E o alvo da Bíblia não é esse. O alvo da Bíblia é ensinar para a salvação. Meu Deus, às vezes a gente vê, tem crente aí que não lê Bíblia, tem crente que não vai para a escola dominical, tem crente que não estuda a palavra, ele é só de movimento, é só atrás de profetada. Coloca bem aí, 3:15 de 2 Timóteo. E veja aí se é. Coloca lá, por favor. Vamos lá, lê aí, pastor Wagner. Olha o que diz a Bíblia. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação. Para aí. O que Paulo está dizendo para Timóteo? Timóteo, eu acho vantagem em ti, porque desde menino tu é em monte, tu só gosta de monte. É assim que ele está dizendo? Não. Timóteo, eu gosto de tu, rapaz, porque tu não perde um reteté. Timóteo, eu gosto de tu é porque tu gosta de roda de profetada. É assim que ele está dizendo? Não. O que ele está dizendo para ele? Desde a tua meninice. Desde meninozinho. Pegue um muçulmano e veja que ele conhece o Alcorão. Pegue um meninozinho nosso, evangélico. Ele sabe tudo de Harry Potter, mas não sabe nada de Bíblia. Não é assim? E ele está dizendo, ó, desde a tua meninice, sabes o quê? As sagradas que podem te fazer o quê? Pronto, está aí.
as sagradas letras, olhe para cá, meus irmãos, o que a Bíblia quer me ensinar? Ela quer me ensinar que essas letras dela aqui é para gerar em mim a fé em Cristo para a salvação. A Bíblia não foi escrita só para gerar milagres. A Bíblia não foi escrita para gerar cultura. A Bíblia foi escrita para gerar salvação, eu olhando para a pessoa de Jesus Cristo. Entenderam agora? Então isso é muito sério. Paulo diz, olha, os gregos andam em busca de sabedoria, e os judeus pedem o quê? Sinais. Coloca lá, 1 Coríntios 1, me parece que é o 16 em diante, até o 18, veja lá, rapidinho. Pode passar, eu vou dizendo aqui. Pode passar, muito bem, aí. Volta aí. Como é que diz aí? Lê, pastor Wagner. Olha isso aí. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Olha para cá. Vá falar, escutem aqui, olhe para mim. Vá falar na universidade sobre Jesus. Em qualquer curso universitário. A maioria dos professores universitários zombam da Bíblia, sim ou não? Zombam da palavra, sim ou não? São poucos. Mas não creem na Bíblia. A palavra de Deus para ele é o quê? É loucura. Agora Paulo diz, mas para nós que somos salvos, ela é o quê? Poder de Deus. Pode passar, pode passar. Eu vou aqui, passa. Pode passar. Mas volte bem aí, lê esse versículo aí, pastor Wagner. Onde está o sábio? Cadê o sábio? Onde está o escriba? Cadê o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Se o sistema dos sábios humanos valesse a pena, por que então Deus mandou Jesus? Todo esse sistema aí faliu. Pode passar. Aí Paulo diz o quê? Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Pronto, e o que mais que ele diz? Que é escândalo para os judeus. E o que mais? E loucura para os gregos. Pronto. A mesma história se repete hoje. Essa história de um Cristo que morreu, ressuscitou, ele é vivo, ele é poderoso, já não é ultrapassado, obsoleto, arcaico, retrógrado. Então, às vezes, não cabe bem eu andar pregando aqui sobre o Cristo que salva. Às vezes não cabe aqui eu estar pregando sobre o Cristo que me dá santidade. Só cabe aqui hoje se eu pregar sobre o Cristo que faz milagre. O Cristo que resolve o teu problema. O Cristo que vai te elevar hoje. Aí a gente gosta disso. E o interessante, bota o versículo final desse capítulo aí, Léo. Olha aí, ó. Porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam o quê? Pode passar. Porque aquele que se gloria-se em quem? No Senhor. Deixa eu dizer uma coisa. Há um teólogo que diz que se eu pregar a sabedoria humana para a igreja, eu estou tirando a beleza da cruz. Se eu pregar ciência humana, eu estou tirando a beleza da cruz. Então, por isso que Paulo diz, ainda que seja loucura para alguns, mas para quem é salvo, é poder de Deus. Ok? Então, nós temos que ensinar a palavra. Paulo não procurava ensinar outra coisa. Essa geração nova de pregadores não podem, às vezes a gente se ilude, e eu estou dizendo que eu tenho esse conhecimento de causa. É muito bom abrir um livro, ler sobre, digamos, os 3 momentos. O momento primitivo, o momento moderno e hoje o momento pós-moderno. É muito bom eu pegar, por exemplo, os teóricos lá dos tempos pré-primitivos, eu pegar teóricos da modernidade, eu pegar teórico da pós-modernidade, e aí eu dar uma palestra, olha, esse aqui é um teórico moderno. Não, esse aqui é um primitivo. Não, esse aqui é um pós-moderno. Isso é lindo, mas não salva. Isso é bonito, mas não funciona para a vida eterna.
Ok? Isso é bonito, mas não funciona para a vida eterna. Eu posso ler isso, eu posso para conhecimentos. É nesse particular que Provérbios, Salomão diz que é até cansativo escrever livros. Não é livro para salvação, não é livro da palavra de Deus. São aqueles livros que vocês escrevem e não muda nada. Dia desse eu estava dizendo para o Anuar. Você tem vários homens com ideias lindas quando estão escrevendo, mas não mudou nada na vida e nem no mundo. Não mudou nada. É lindo, eu gosto muito dos pré-socráticos. Eu gosto de Tales, Anaximandro, Anaxímenes, eu gosto dos sofistas, tem muita coisa que eu gosto neles. Eu gosto do trio Platão, Aristóteles, Sócrates, eu gosto. Mas eu gosto disso aí para mim no dia a dia eu acho bonita a forma que eles brincam, a forma que eles criam ideias, a forma que eles pensavam. Mas não resolveu nada. O mundo está aí. Parmênides, o filósofo, Heráclito, eu acho bonito. São discussões boas, mas isso é para a gente brincar. E Paulo não está brincando, porque Paulo sabia que só quem salvava era a cruz de Cristo. Então essa geração nova deve se preocupar em estudar a Bíblia e pregar a palavra de Deus para a salvação. Porque o que a alma humana precisa, o que o homem deseja é a salvação em Cristo. E a cruz não salva pela sabedoria humana, a cruz salva pela fé no Cristo revelado pela palavra. Então pronto, ensine Bíblia, ensine a palavra e acabou-se a conversa. Ok? Então vamos a uma outra problemática. Você tem pastores, pastor e mestre, pastor, doutor, mestre. Quando você vai para 1 Coríntios, pode colocar lá, Léo, eu vou ser mais rápido agora. Quando você vai para 1 Coríntios 12, 28, coloque lá. 12, 28, depois Efésios 4, 11. Olha, há uns por Deus na igreja, vamos lá, bem forte, para memorizar. Ele colocou o quê? Apóstolo, o que mais? Profeta, o que mais? Doutores, milagres, dons de curar, socorros, governo. Pronto, nós temos ali doutores, ok? Aí Efésios 4:11, ó, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, eu disse no início que Efésios 4:11 são homens que Deus coloca na igreja para o ministério ordinário, para que eles atuem na liderança. Esses pastores e mestres, esses doutores, eles são escolhidos para atuarem na liderança da igreja. Ok? Agora, quando você volta para Romanos 12, 7, quando você vem para Romanos 12, 7, aí a Bíblia diz assim, olha, mais o que ensina, dedique-se ao ensino. Prestem bem atenção. A lista de Efésios 4:11 vem de Deus. A lista de Romanos 12:7 vem de Deus. Só que há uma diferença, os dois são ministérios. E vem do Espírito Santo. Só que Efésios 4:11 é o ministério ordinário, que Deus coloca para liderar a igreja, que a igreja não pode ficar sem liderança. O princípio da liderança vem lá de Gênesis 1, 27 e 28, vem lá de Gênesis, o homem mandando na casa, vem lá de 1 Coríntios 11, Deus estabeleceu um princípio de liderança. Deus, Cristo, homem, mulher. Esse é o padrão de Deus. Agora, há uma liderança que Deus coloca na igreja. Olha o sacerdócio. Olha o sacerdócio, a liderança sacerdotal, a liderança levítica, a liderança tribal. Nunca Deus deixou o povo, uma nação, sem liderança. Agora, em Efésios é a liderança para a igreja. Em Romanos 12, 7, ali o dom de ensinar não é para a liderança. O dom de ensinar é que cada crente pode receber de Deus esse dom. Esse dom aqui ele pode ser distribuído para todos os crentes.
O Espírito Santo pode capacitar um irmão, pode capacitar uma mulher, e eu vou já falar disso, para exercer o dom de ensinar. Coloque lá naqueles itens, o segundo ponto, que eu estou falando dele já, pode passar, isso, propósito do dom de ensinar. O que eu coloco aí nesse propósito do dom de ensinar? É que Deus, Ele escolhe uma liderança para a igreja, concede esses homens como dádivas, como dons. O interessante é que lá no Velho Testamento, se o povo quisesse assumir a liderança sem ser chamado, qualquer um era morto. Você pode ler Levítico 18, você pode ler Levítico capítulo 17, capítulo 18. Quem assumisse a liderança sem um chamado, morria. Deus destinou a família de Arão para esse fim. Deus escolheu uma liderança para a igreja, mas também Deus levanta homens e mulheres com o dom de ensinar. É por isso que ele diz, e se é o ensino, haja dedicação no ensino. E esse dom, ele envolve homens e também envolve mulheres. As mulheres podem ensinar na igreja, aí tem uma igreja aí que não aceita as mulheres ensinarem, porque essa ideia, ela não é bíblica, ela é de Calvino. Essa ideia não é bíblica, ela é de Calvino. As mulheres podem sim ensinar na igreja. As mulheres podem sim pregar na igreja. E eu vou mostrar isso na Bíblia. Me veja bem aí, 1 Coríntios 11, 5. Vamos lá. Vamos discutir esses dois textos aí. 1 Coríntios 11, 5. Vamos lá? Coloque aí na tela, Léo. Olha aí. Leia, pastor Paulo. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. O que eu quero falar aqui é que Paulo está mostrando que uma mulher piedosa, uma mulher que tem comunhão com Deus, ela poderia profetizar no culto. Ela poderia ser usada por Deus com dom de profecia na igreja. Atos 21, a Bíblia diz que as filhas de Filipe faziam o quê? Profetizavam. Se Deus usa uma mulher num culto público para profetizar, por que ela não pode ensinar? Eu não estou dizendo que ela está fazendo parte de Efésios 4:11, que é a liderança, mas eu estou dizendo que ela pode ensinar na igreja. Esse é o diferencial. A mulher pode ensinar? Pode. Ela pode ser mestre na igreja? Ela pode dar aula? Pode. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Isso é bíblico. E o interessante é que, quando nós colocamos essa conotação aí da própria Bíblia, da palavra de Deus, referente a esse ministério da mulher, dela ensinar, leia, coloque lá, Tito 2, 3, 4, e ele vai ler aí, Tito 2, 3, 4, como é que diz? As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem. Mestras do bem, vai lá. Para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. Para que ensinem, as mulheres tinham a capacidade de ensinar. Se elas podiam aprender, elas também podiam ensinar. Agora nós temos um texto, aliás, dois textos que geram polêmicas sobre a questão de ensinar. O primeiro texto é 1 Timóteo 2, 11 e 12. Coloque lá, 1 Timóteo 2, 11 e 12. Como é que diz? A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Volte lá agora. A mulher aprenda em silêncio. Esse texto envolve um aspecto cultural. E qual é o aspecto cultural? Se vocês analisarem bem, o que Paulo está proibindo aí, queridos, eu coloco isso aí, o que Paulo está proibindo aqui é que alguns religiosos
que eram também contrário a Paulo, que eram contrário à ordem, eles começaram a insuflar ou ensinar às mulheres uma postura, um comportamento que feria a autoridade masculina. E Paulo está rebatendo isso. Ele está colocando cada um no seu devido lugar. Ele coloca a ordem primária, que o homem foi colocado para ser essa liderança. Ele está colocando isso. Kelly, um autor, se vocês analisarem, J.N. Kelly, ele diz isso, ele diz que aqui haviam homens, conforme a visão de Paulo, esses homens, que eram mestres do erro, em Éfeso, exploravam a disposição de mulheres religiosas santas e queriam colocá-las em um lugar que não era devido. Paulo está combatendo isso. E se vocês analisarem a citação de Leon Morris diz claramente, seguindo aí a ideia de Moffat, ele diz que aqui a opinião é que a mulher, ela nunca deveria exercer, eu coloco aqui, mesmo no culto público, ela não deveria ultrapassar a autoridade do homem. Ou seja, as mulheres não poderiam exercer autoridade de liderança administrativa na igreja, impondo ordem aos homens. Isso Deus deu para a liderança de Efésios 4:11. Mas em momento algum, a Bíblia está dizendo que ela não possa ensinar na igreja, porque ela também poderia receber o dom de ensino. E quando você lê, por exemplo, essa própria citação de Leon Morris, ele diz o seguinte: Calvino achava que Paulo queria dizer que, embora uma mulher pudesse falar em público, ela nunca poderia falar na igreja. Mas eu já disse aqui que nem Calvino, nem Agostinho, nem Lutero, nenhum dos pais da igreja é a voz de autoridade maior. A voz de autoridade maior é a palavra de Deus. E tinha algumas questões que Paulo corrigia devido a Gênesis 3,16. Coloque aí, Gênesis 3,16. Vamos lá. Coloque lá. Olha aí. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Estão vendo aqui? Então o que é que acontece? Ficou um princípio de domínio de autoridade do homem por causa do pecado. Isso é muito sério. Porque eu li um teólogo que diz que a mulher trouxe o pecado. E desde então a mulher foi influenciada grandemente e Deus colocou um parabases para ela não ultrapassar isso. Você pode observar que se o homem não controlar a mulher, ela é para frente. A mulher é para frente. E aí o homem tem que ter freio. E aí Deus diz assim, depois do pecado vai dominar. Mas antes Deus deu o direito para os dois dominarem. Coloque aí Gênesis 1, 27 e 28. Ok? Coloquem lá. Gênesis 1, pode ler. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Isso. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar. Para aí, pastor Wagner. Irmãos, aqui qualquer crente que é um hermeneuta e um exegeta comum, aqui está sempre no plural. Sim. Sempre no plural. Isso aqui, você tem o capítulo 2, que é a narrativa do pecado. Detalhes. Agora eu pergunto aqui. Deus está criando isso antes, e ele diz para quem dominar. Só vocês aí, os irmãos. A quem Deus dá o domínio? Hein? Deus dá para o casal. Deus seria injusto criar uma mulher que ela não pudesse falar nada. Essa ideia já é uma ideia que surge depois do pecado. A ideia do domínio, a ideia do pisar, a ideia... Porque o governo que o homem teria com a mulher com a autoridade e a obediência em Deus, sem maldade, do pecado,
ela saberia qual era o princípio da autoridade. Agora, o pecado escamoteou, roubou toda essa ordem. A desordem vem por causa do pecado. Vocês querem um exemplo? A Bíblia diz que a mulher obedece o marido, não porque ela é educada para isso, mas é por causa do temor de Cristo. Lá no Éden, quando ela não tinha pecado, ela dominava junto com o homem. Então isso é muito sério. Essa ideia do pastor dizer, a mulher aqui não prega, não ensina, você contraria um bocado de coisa da Bíblia. Inclusive, a Bíblia está dizendo que a mulher, ela tem e pode receber o dom de ensinar. Agora, hoje ela não pode querer roubar a liderança da autoridade do homem. Ela não pode fazer isso. Ela não pode fazer isso. Então nós temos que analisar isso. Há uma teóloga, que é Ivone Guevara, ela diz o seguinte, ela diz que o judaísmo maculou muitos textos bíblicos, inclusive também a autoridade bíblica. Vocês sabem que os judeus criaram muitas interpretações que elas não vieram de Deus. E uma delas é que a mulher não tinha alma, é que a mulher era só um objeto. De maneira nenhuma. A mulher foi criada para governar juntamente com o homem. O pecado alterou as coisas. Mas em Gálatas 3:28, o Senhor Jesus coloca tudo no devido lugar. Um homem que tem Deus na vida, ele sabe que ele tem autoridade, mas que a mulher também tem direito de participar dessa autoridade, desse seu mundo, desse seu reino. Isso é bíblico. Então, muito cuidado com essas interpretações. Volta lá, Léo. Então, a mulher na igreja, ela pode ter o dom de ensinar. A mulher não pode ser saliente, viu, minhas irmãs? Porque tem irmã que ela não sabe o lugar dela no aspecto espiritual, ela é saliente. Ela se acha profeta, ela se acha de oração, aí ela quer ter uma autoridade como se ela fosse governar e dar ordem em homem. Tem muito pastor aí nas igrejas que quem manda é uma mulher profeta, quem manda é a irmã fulana de tal. Não, aí ela já está saliente, está quebrando a parede que Deus colocou. Saliente, é assim. Tem muito irmão aqui que não manda em nada. É um boboca velho dentro de casa, como diz o pessoal, é um boboquinha velha. A mulher pisa e faz o que quer com ele. Ele não tem autoridade para nada. Até a criancinha pequena bate na cara dele. Eu já vi, foi muitos pais. A criancinha batendo na cara dele, ele para. E ela pá na cara dele, para, papai vai te bater. E ela pá. Aí que o papai te bate. Nadinha não tem autoridade para nada. E o homem tem que ter autoridade, a mulher tem que saber que ele tem autoridade. Ainda que ele partilhe de uma determinada função do lar, mas a mulher sabe que ele está fazendo aquilo ali porque ele ama. Mas ela sabe que ele tem o quê? A autoridade. Então tem irmão aí que não tem autoridade. Dirigente que não tem autoridade, viu, dirigente? Diácono que não tem autoridade. A autoridade que eu estou falando não é ele ser um ditador, é a autoridade dele tomar a frente, que a própria mulher tem que ver liderança nele. Tem que ver liderança nele. Tem homem aí que é morto, meus irmãos, não tem liderança de nada. A mulher quem fica, homem, te levanta, homem. Vai atrás do emprego, homem. Vai falar com fulano, homem. Por que tu não bota um negócio desse aqui? Aí é fraco. Fraco. Eu estava num local, não vou citar o nome, porque aí, como é gravado aí, o pessoal pode descobrir. Aí eu estava numa festa, e aí tinha uma pessoa lá, com a nenenzinha. Aí o irmão conversando comigo, o nenenzinho fez as necessidadezinhas lá na fraldazinha. Aí ela disse, ei, vai limpar. Aí ele se levantou e foi. Aí ele, quando foi sentando, ela disse, tu lavou a rede também? Que ele sujou a rede. Ele, não, lavei não. Depois vai lavar. Aí a dona da casa olhou para ele e disse, procure seu lugar, rapaz. Bota essa mulher para fazer as coisas. Entenderam como é? Que a mulher cristã, ela sabe qual é o papel dela. Hoje, irmão, a pós-modernidade ensina uma hermenêutica feminista diferente da nossa. A mulher, o respeito, eu nunca mandei minha mulher fazer nada.
eu não tenho autoridade para dizer, faz isso aqui. Não, a autoridade que eu tenho é pelo respeito que eu dou para ela, é pelo bem que eu dou para ela, ela me respeita como autoridade, não é porque eu mando, não. Faz isso, nunca mandei minha mulher fazer nada. Agora também porque ela sabe que eu tenho postura. Às vezes tu não tem postura, é só um bucho grande. Só presta para comer, não é assim? Aí pronto. Nem para ficar com ela direito tu presta. Aí ela mete a taca em tu. O homem, irmão, tem que ser homem, tem que ter a autoridade dele. Não é pelo colocar, é que eu tenho que me respeitar. Não, é pela postura, é pelo trabalho, é pela sinceridade, é assim. Eles viviam tão bem no Éden, que se Adão fosse um ditador, aonde é que Eva ia levar o fruto para ele comer? E aonde é que ela fazia ele comer? Aí depois Deus chamou ele e disse, Adão, tu comeu? A mulher. Não foi assim que ele disse? A mulher que tu me deu, e aí tal. Aí pronto, aí foi para a mulher. E aí, mulher? Ela disse, também foi a serpente. Então pronto. Entenderam bem as coisas? É desse jeito. E não adianta o homem querer ser bichão, a gente tem que saber viver com elas, porque elas, meus irmãos, tem delas que são grosseiras, cara ruim, antipática, mas a gente não sabe ficar sem elas, não. De jeito nenhum. Na hora que tu larga, tu quer outra. É por isso que é bom ficar com essa daí. Pastor, ela é antipática demais, mas é o jeito de ficar. Ok? É o jeito de ficar. E a glória do homem está na mulher. Bota bem aí. 1 Coríntios 11. Viu? Verso 7 e 8, depois o verso 11. Vai, lê aí, pastor, vai. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Olha para cá. Quem é a glória do homem? A mulher. Quem é, irmão, a glória do homem? É um carro, é? Homem sem mulher não presta para nada, irmão. Então, homem sem pronto. Ela pode ser baixinha, pode ser branquinha, pode ser pretinha, ela pode ter um oi trocado, ela pode ter o cabelo ruim. É a tua glória. Onde tu chegar, essa mulher aqui é sua, irmão. É assim. Tem deles que a dele é tão feia que ele não quer falar. Fala bem baixinho. Quem é essa daqui? Aí ele fica calado. Né? O que é que você está perguntando? Essa daqui de quem é? É minha mulher. Depois entra, irmã. Irmão, fala, é a tua mulher, rapaz. Tem deles que fica com vergonha. Tu tem que falar. Seja ela bonita, seja ela feia. Casou, meu irmão. Pronto, é tua. Leva a tua cruz até Jesus voltar. Agora é tua. Carrega ela, que ela é tua. É bíblico isso aí. A mulher é a glória do... Pronto. Aí, lê, pastor Wagner, o 8. Porque o homem não provém da mulher. Sim. Mas a mulher do homem. Aí vai, pode ir. 9. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Agora lê o 11. Todavia, nem o homem é sem a mulher. Nem o homem é sem a mulher. Nem a mulher sem o homem. E nem a mulher sem... Pronto, não dá. Eu li um livro de um autor chamado Lauro Trevisan, que ele disse que um homem chegou para Deus e disse, pega, Senhor, eu não quero essa mulher não. Depois que tu me deu essa mulher, ela fez eu comer um fruto, ela é só brigando dentro de casa, ela é antipática. Aí pronto, aí ele entregou. Com 2 meses ele voltou. Senhor, me dá ela de novo. Essa é uma história desse Lauro Trevisan. Aí ele volta de novo, com 5 meses ele volta para Deus. Senhor, eu não quero ela não. É antipática, a mesma história. Aí a moral da história é, todo pode ter o defeito que tiver, mas tu não vive sem ela. Eu duvido ter irmão aqui que diz assim, pastor, eu não quero mais saber de mulher. Essa mulher, ela é isso, pronto. Aí quando ele dá 1 mês, ele está atrás de outra. Porque tu não vive, a mulher é a glória do... Pronto. Agora a mulher cristã, ela sabe que o homem é autoridade e ela respeita pelo temor de Cristo, ok? Então, foi ensinado isso, que a mulher não pode ensinar, mas a mulher pode sim ensinar. A mulher pode ensinar na igreja, Deus deu capacidade para a mulher. As mulheres cristãs na igreja primitiva, elas profetizavam, elas participavam dos cultos, participavam de reuniões e até de viagem com o apóstolo. Pastor Ziel, tem isso? Tem. Está bem aí na Bíblia. Coloca bem aí. É lá em 1 Coríntios 9. Vê aí. É o 2 ou é o 3, vê lá.
Tá aí. Como é que diz? Pode passar. Passa, não é isso aí não. Passa. Pode passar. Não, já chegar. É da mulher. Pronto. Não. Já passou, é o 6, bota lá. Como é que diz? 5, bota. Vai. Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente? Tem irmão, um dia desse o irmão perguntou, pastor, por que os homens da Bíblia não andavam com mulher? É porque eles não queriam falar, mas eles andavam sim com as mulheres dele. Quem tinha mulher andava. Tá aí, olha. Não temos nós direito de levar a esposa, agora a esposa crente. Porque tem esposa ruim, menino. Crente. Vocês sabiam que a Zípora, a mulher de Moisés, a Zípora, ela ficou com o pai dela, no meio da viagem ela voltou, passou um ano sem estar com Moisés, porque a mulher era perigosa. O pessoal diz que quando o Jetro vem com Moisés, era reatar também o casamento de Moisés com ela. Meu irmão, porque se tu tiver uma esposa que não tem temor de Deus, que não seja crente, tu está frito. E aí tu ainda tem que ter cuidado com ela, porque senão ela acaba com o teu ministério. Porque tem delas que faz zoada. Então, é isso que Paulo está dizendo. Será se eu não posso, os outros têm direito de levar a mulher, uma esposa, e nós não podemos? Então os apóstolos andavam com mulher. A mulher é a glória do varão. Pode entrar. Tem locais, eu respeito as tradições e respeito a ordem. Mas alguém diz assim, não, essa reunião é só para o pastor, a mulher do pastor não pode entrar. Pode sim, porque quem sustenta o ministério dele também é ela. E se ela não ficar com ele, o ministério dele está frito. É assim ou não é? Tem mulher aí, irmão, que ela preserva o ministério do marido, porque ela é crente, mas ela sabe dos erros dele todinho. Sabe das mentiras dele, sabe das fraquezas dele. Ele vai pregar dizendo, eu quero dizer aos irmãos que ontem eu estava em plena oração. E a mulher sabe que ele passou a tarde todinha assistindo novela. Uma vez eu vi um pregador, que aí ele pegou o microfone, não vou citar o nome dele, é muito conhecido no Brasil. E na história eu fui ver. Ele passou a tarde todinha assistindo filme de Bang Bang, emendou com a novela, depois filme de Bang Bang. Aí à noite ele diz, meu Deus, eu passei a tarde orando. Nadinha, passou a tarde todinha assistindo novela. E as mulheres sabem. Mas a bichinha veio querendo preservar ele, né? Aí ela fica lá de longe, meu Deus do céu. Eita, mentiroso. Aí ela aguenta. Estão entendendo minhas coisas? Mas a mulher, ela sabe disso. Pode passar aí. Então, expliquei essa parte aí. Eu vou finalizar. Então, homens e mulheres podem receber o dom de ensinar. Ou seja, tem um ministério de ensino, que é dado para o ministério ordinário, que esse é só para a liderança. Mas tem o dom de ensino, que é dado para qualquer crente. Qualquer crente aqui pode ter a capacidade de ensinar o evangelho. Sim ou não, irmãos? Eu conheço aí mulheres que são missionárias, que até às vezes ensinam melhor do que eu. Sim ou não? Tem. Mulheres capacitadas. Tem mulheres aí que são boas de Bíblia, professoras de Bíblia, de hebraico, de grego, que têm uma capacidade maior que a nossa. Elas não foram colocadas para o ministério ordinário, mas têm o dom de ensinar. Sim ou não? E eu pergunto, o que implica uma mulher ensinar? Ensinar é uma coisa. Querer impor ordem, aí é outra coisa. A mulher não pode impor a ordem na liderança, porque Deus selecionou a liderança. Mas que tem mulher, e está lá na Bíblia, irmão, mulher capacitada. O próprio, quando você vai para Juízes, você vê Débora, que Deus levantou, e assim por diante. Ok? Como ensinar? Duas coisinhas, vamos lá, para finalizar aqui. Já vou encerrar, que já está no horário já. Rapidinho. Como ensinar? Primeiro, a igreja diga bem forte, como é que a gente ensina? Não, quero ver toda a igreja dizendo isso. Como é que a gente ensina? E segundo? Pronto. Deixa eu dizer uma coisa. Pelo exemplo. Às vezes tem irmão que é professor na escola dominical. Ele cita teóricos de todo lado. Ele cita, se é do secular ele sabe citar, se é da Bíblia ele sabe citar. É até lindo. Mas se tu não tiver exemplo e vida santa, de que adianta?
Tem deles aí que cita, se eu perguntar, me cita aí 10 teologias sistemáticas. Na mesma hora ele abre a boca. Augusto Armstrong, Charles Finney, não é isso? A teologia pentecostal, Alistair, ele cita na mesma hora. Agora, se tu não tem vida, não adianta nada. Lá em Romanos 2, Paulo diz, tu que ensina para não roubar, não adianta nada. Jesus disse lá em Mateus 23, escutem o que eles falam, mas não pratiquem o que eles praticam, porque o que eles ensinam, eles não cumprem. Então, às vezes, o que tu falas tão alto, a tua vida não deixa eu escutar perfeito, porque você não tem exemplo nem vida de crente. E ainda tem mais. Eu vou dizer aqui, olha, tem irmão que diz assim, eu já vi até pregador nosso aqui com isso, dizendo assim, a palavra de Deus, querido, Deus não tem compromisso com o homem, Deus tem compromisso com a palavra. Ele tem compromisso com o homem, tem compromisso com o quê? É por isso que a Bíblia diz que Deus há de julgar os que são infiéis com a palavra. Muito cuidado com essas histórias aí. Ah, Deus faz um milagre porque ele tem compromisso só com a palavra, ele tem compromisso com a palavra, mas tem compromisso com aquele que também prega a palavra. É por isso que Paulo, em 1 Coríntios 4, ele diz, lá do versículo 2, 3, requer-se dos dispenseiros que sejam o quê? Fiéis. Aquele que diz que é chamado e não é fiel na pregação, pronto, Deus vai matar. Deus vai matar. Então, o pastor é o guardião da palavra, é o guardião da doutrina. E se ele não for fiel, Deus vai cobrar dele. Então, não existe essa de dizer, Deus só tem compromisso com a palavra. Eu li um teólogo que diz assim, a Bíblia é Bíblia na mão do bandido, na mão do homem bom. É verdade. Agora, o cano por onde ela vai ser pregada não pode ser podre. Porque atrapalha. Atrapalha. Paulo diz assim, tu que ensinas, coloca bem aí, 1 Coríntios 9, 27, coloca lá, Léo. E quando eu prego isso aqui, eu digo para os irmãos, coloca lá rapidinho, 1 Coríntios 9, 27. Como é que diz? Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Isso. Para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Quando eu prego aqui, vocês me escutam aqui pregando, a igreja, os irmãos me assistem aí, mas eu tenho tanto temor, que quando eu saio, antes de eu pregar, eu digo em oração, Senhor, não deixe eu pregar e ser desqualificado. Não deixe eu pregar, olha, o que tem de pessoas hoje não crendo mais no Evangelho, por causa de líderes, que falam uma coisa e a igreja acredita e ele não cumpre. Recebe dinheiro de oferta em alto grau, dizendo que vai investir na obra e não investe. O povo vai perdendo a crença. E amanhã, nós temos aí uma geração totalmente desacreditada por causa de líderes, alguns, que não são sinceros na palavra. Então é muito sério, quando eu estou pregando aqui, eu estou sempre dizendo, Senhor, me ajuda, que eu não seja nunca desqualificado. Porque um obreiro que prega a palavra, a igreja acredita, o povo acredita, e amanhã ele está todo arrebentado, ele vai causar um estrago tão grande que ele não imagina. É por isso que a Bíblia diz que há uma condenação maior para aquele que conhece e não faz. Ok? E a irmã também ensina com exemplo. Não adianta a irmã ser só pregadora, querer pregar o evangelho, e aí andar para todo lado com a vida velha bagunçada. A irmã tem que ser pregadora, mas tem que ser dona de casa, tem que ser uma mulher sincera, e aí pronto, ganhar a vida dela, a família dela. Às vezes a irmã é uma grande pregadora, mas as filhas não valem nada. E a Bíblia diz lá em Tito 2, 3, 4, que a mulher tem que ser mestra do bem, e ensinar as filhas mais novas a fazer o quê? Amar seu marido. Tem um bocado de mocinha velha ruim, porque a mãe não presta para nada. É uma grande pregadora, mas é fraca. Tem que ser assim. Manda no marido, manda em tudo, é fraco demais. Mas tem bagaceira, meus irmãos. E eu vou encerrar por aqui. A última coisa, volto para lá. A última coisa é essa daqui, ó. Pela transmissão do conhecimento. Agora, deixa eu dizer outra coisa aqui. Esse conhecimento aí não tem nada a ver com conhecimento secular. Esse conhecimento aí é o da Bíblia. Duas coisas o conhecimento da Bíblia faz. Gera fé e gera o que mais? Santidade. Quais são as duas coisas que o conhecimento da Bíblia faz? Pronto. Livro de geografia gera isso? Livro de física gera isso? Livro de pedagogia gera isso? Essas coisas é só para isso aqui, meus irmãos.
O que gera fé e vida santa, atitudes de cristão sincero, é o conhecimento da palavra de Deus. Nós temos que ensinar a palavra. Por isso que lá, 2 Pedro 3,18 diz: crescei e no conhecimento de quem? É no conhecimento de Cristo Jesus. Leia a tua Bíblia. Quem está lendo aqui a Bíblia? Deixa eu ver. Isso, muito bem. Leia a tua Bíblia. Todo dia tu não tem a prática, comece lendo um capítulo. Lê um do Velho Testamento, lê um do Novo. Pronto. A palavra você tem que ler porque ela gera vida. A palavra você tem que ler porque ela te dá salvação. A palavra você tem que ler porque ela é a verdade de Deus. Então, ensinar aí, o crente, qualquer crente aqui pode ter o dom do ensino. Mas deixa eu finalizar dizendo uma coisa. Às vezes você aceitou Jesus, você lá fora era um grande professor. Dom natural. Mas o dom natural, eu vou fazer uma pergunta aqui à igreja. Vem de Deus ou é do diabo? Hein? O dom natural vem de Deus ou é do diabo? Pronto. Às vezes a pessoa canta bem. Ele tem uma voz bonita. Aquela voz bonita foi o diabo que deu? Quem foi que deu? É um talento natural. Só que a pessoa não está usando para Deus. Está usando para quem? Para o diabo. Então escutem aqui essa. Você tem que entender que as pessoas no mundo têm os dons naturais. Quando você aceita Jesus e busca o Espírito Santo, ele pode te dar o dom sobrenatural, o dom de ensinar, o dom, e como você tem uma habilidade, o Espírito Santo ele não vai melhorar as tuas habilidades. Você tem aquela capacidade, mas agora o Espírito Santo usa tudo que você tem para a glória de Deus. Então é isso, meus irmãos. Use os teus dons para fazer a obra do Senhor Jesus e assim por diante. Eu sempre digo que quando eu via o Michael Jackson dançando, ele não tinha uns passinhos. Eu dizia, quando eu via ele dançando, eu disse, um homem desse tivesse a graça e o Espírito Santo na vida, esses pezinhos dele aí, quão formoso não seria? Ele ia ser bem ligeirinho também para pregar o Evangelho. É assim que eu creio. Que Deus usa você também com aquilo que você tem. Amém, irmãos? Então faça isso, Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar aqui, encerrando. E aí, depois nós temos algumas coisas da igreja, atos locais, e nós estaremos só dizendo aos irmãos. Pastor